Alguns anos atrás fui visitar uma família numa cidade que é considerada a cidade mais feia dos Estados Unidos, Newark, em New Jersey. Eu fui ali a convite dessa família porque essa família estava debaixo de grande pressão. E ela pediu para que eu fizesse uma visita e pastoralmente eu fui visitar esse casal. Eles tinham um filho adolescente, 16, 17 anos de idade. E quando cheguei ali, eles começaram a contar do que estava acontecendo em casa. Aquele menino estava sofrendo fortes pressões de bullying na escola. Ele ia para a escola, era constantemente ameaçado. Terminava a escola e ficava escondido, até que os algozes dele desaparecessem, para que ele pudesse correr para a casa dele. E sempre chegava esbaforido em casa. E assustado com as ameaças e com as carreiras que ele levava no meio da rua. Um dia ele não chegou. Um dia ele não chegou. E a sua mãe foi atrás dele. E não precisou andar muito. Porque dentro do próprio prédio onde ele morava, havia um saguão. Ninguém ficava ali naquele local. E aqueles meninos da escola que queriam bater no filho dela, correram atrás dele. E mais uma vez ele escapou. E quando ele entrou dentro do prédio, tinha 3 meninos ali dentro que o espancaram até deixá-lo inconsciente. E aí dá vontade de pegar no pescoço da mãe e do pai e dizer: por que vocês fizeram isso? E foi exatamente o que eu fiz ali de uma forma mais amena. Eu disse: por que vocês moram aqui ainda? Não, é porque aqui o apartamento, sabe, pastor, é mais barato. Ótimo, muito bom, né? O apartamento aqui é mais barato. Se seu filho morre de pancada, não interessa. Se seu filho fica inconsciente, caído ali, quebrado, tem que levar para o hospital, não interessa. Se seu filho está sob constante pressão de gangues, envolvendo-se com maconha, não lhe interessa, porque isso não é agenda sua. Isso não é problema nosso. Meus queridos irmãos, até onde vai a nossa agenda? Quando eu olho a história de José aqui, e vendo a questão do espírito do Natal, eu fico pensando no fato de que Deus escolhe uma família para protegê-lo. Não é interessante isso? Deus que protege a família, agora escolhe a família para protegê-lo. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós e foi morar numa família e precisava de proteção. Sujou fralda, como qualquer menino suja. Deu trabalho, como qualquer criança, em geral dá. Precisava de cuidados de alimentação, de banho. E se ele era uma criança normal, muito provavelmente fez muita birra para ir tomar banho determinados dias da sua vida. Você está entendendo, meus queridos? José tem prioridade na vida. O seu filho é a prioridade dele. Se precisar ir para o Egito, ele vai. Não tem problema não. A carteira que ele tem, os clientes que ele tem, a carpintaria dele, o business que ele colocou, o lugar onde ele está ganhando dinheiro, isso aqui é coisa de só menos importância diante do maior projeto que ele tem, que é cuidar de Jesus. Aí você começa a dizer: pastor, mas eu não sou assim. É verdade. Mas quantas vezes a gente descuida tanto da vida espiritual dos nossos filhos? Quantas vezes eu me apavoro só de pensar nisso? Filhos adolescentes com depressão, crianças deprimidas. Meus irmãos, tem dó. Criança tem cabeça para ter depressão? Alguém já parou para pensar por que o menino de 8, 10 anos de idade está tendo depressão hoje? Estou falando de boas famílias, viu? Estou falando de família ruim, não. Estou falando de família que deixa o menino espancado na rua, não. Menino envolvido com crack e com maconha, não. Estou falando de gente boa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, gente. Para crianças, tempo é moeda emocional. Não adianta você saturar seu filho de brinquedo. Não adianta comprar as roupas mais caras para eles. Não adianta mandar para Disney World, na expectativa de que agora você vai resolver o problema do seu filho. Se você não sentar com o seu filho pequeno, contar histórias para ele, brincar de carrinho com ele, se você não sentar com o seu filho adolescente e não se interessar pela vida dele, você pode estar certo de que a sua agenda precisa ser repensada se você não está fazendo isso. Eu gosto muito de pensar nessa vida de José, nessa perspectiva. E como me chama a atenção poder imaginar as coisas dessa forma. Como me chama a atenção poder pensar desse jeito. Há uns dias atrás eu li uma trovinha, achei maravilhosa. Certa mãe dizia à sua filha: filha,
você não precisa ter medo. Deus está aqui com você. Deus está em todo lugar. Quando você vai dormir, Deus está com você. Quando você acorda, Deus está com você. Não precisa ter medo. E a garota respondeu: eu sei, mamãe, mas eu preciso de um Deus que tenha pele. Está entendendo? Nossos filhos precisam de um Deus que tenha pele. Seus filhos precisam de você. E José entende isso. José é um homem rude. José é um homem simples. José foi criado com família pobre, mas José tem sensibilidade. E essa sensibilidade para o filho dele, que não era filho dele, me fascina. Acho que nós devemos pregar mais sobre José. Acho que nós precisamos aprender mais sobre José. Porque a vida de José me inspira. Eu fico me perguntando, será que eu teria coragem de sacrificar a minha carreira profissional por causa do meu filho, minha filha? Será que eu teria coragem de sacrificar a minha carteira de clientes, pensando profissionalmente, em nome de vocês, por causa dos nossos filhos? Será que eu seria capaz de diminuir minha agenda e meus horários para investir um pouco mais no meu filho, entendendo que meu filho e minha filha são importantes? Não estou certo de que a gente faria isso, não. Honestamente, não estou certo. Mas a vida de José nos ensina exatamente isso aqui. E nesse Natal, eu queria que a gente aprendesse isso. Sabe por quê? Porque não há nenhum projeto mais importante na nossa vida do que os nossos filhos. Não há nenhuma coisa que seja mais importante para nós, que somos pais, do que os nossos filhos. Já vi muitas mães dizendo o seguinte: eu quero ter filhos logo, pastor, porque eu quero ficar livre, e aí eu posso cuidar da minha carreira profissional. Peraí, deixa eu, rebobina, é isso mesmo que você acabou de falar? Você está achando que você vai dar o seu útero, e aí você deu o seu útero, deu o seu seio, está resolvido o problema, agora seu filho não precisa mais de você? Rebobine, acho que você não entendeu muito bem o que é maternidade. Nós como pais também fazemos as mesmas coisas. Nós achamos o seguinte: nós estamos dando tanta coisa boa para os nossos filhos. Eu não tive o que eu dou para os meus filhos. Olha os privilégios que meu filho tem. Eu posso dar um carro para ele quando ele vira adolescente, quando é mocinho. Posso dar viagem para esses meninos. Por que está assim? Você não entendeu o ponto, meu querido. Seu filho não está interessado nos presentes que você pode dar. Mas teu filho está interessado na pele que você pode dar, na ternura que você pode dar e na presença que você tem para dar. E ao ler isso aqui, eu começo a ver também a figura de Deus em nós. Como Deus faz essas coisas maravilhosas para nós. Porque o Natal nos fala exatamente disso. De um Deus que, por ser tão Deus, se tornou humano. E em Jesus, que por ser tão humano, também é Deus. Que nesse Natal, a experiência de Deus entre nós, de Deus Emmanuel, também se transforme numa experiência nossa entre os nossos, nossa entre a nossa família, nossa entre os nossos filhos. E que a gente vivencie a experiência do Natal nascendo em nós e fazendo a sua obra no nosso caminhar. Que Deus abençoe cada um de nós. Um Feliz Natal para todos. Vamos ouvir a